Há 20 anos que escrevo guias do Caminho de Santiago, e é uma pergunta que é muito frequente. O que é preciso levar para o caminho? Neste vídeo, dou as ideias-chave para os tranquilizar e, se depois de verem o vídeo, tiverem alguma dúvida, basta perguntar nos comentários e eu responderei sem qualquer problema. Vamos a isso! Não se deixem dominar pelo número de objetos e mochilas diferentes. Basta pensar que, há 20 ou 30 anos, aqueles que faziam o caminho tinham mochilas com ferros, sacos cama pesados. No entanto, ainda estamos vivos e a desfrutar desses caminhos. Hoje em dia, quase tudo o que se pode comprar é muito melhor do que o que tínhamos na altura. Vou dar alguns conselhos para vos ajudar a fazê-lo corretamente. Em primeiro lugar, vejamos a mochila. A capacidade é medida em litros. Temos as de 20, 30, 40, 50. Há uma grande variedade. Obviamente, não podemos pensar que quanto maior for, melhor, porque teremos de carregar tudo às costas. Eu pago para levarem a minha mochila. Se levarem a vossa mochila, façam como quiserem. O que podem fazer para manter a mochila leve? Se serve de consolo, fazer o caminho agora, e não há 30 anos. Já me fez perder vários quilos de uma só vez. E não me refiro ao vosso peso corporal, isso é com cada um. Digo isto porque os equipamentos desportivos evoluíram consideravelmente. É tudo mais leve, é tudo melhor. Recomenda-se que a mochila e todo o seu conteúdo não excedam 10% do peso de cada um. E se eu pesar 150 kg? Com um máximo de 8 kg. Para fazer o caminho entre maio e setembro, recomendo uma mochila entre 30 e 35 litros. Mas 30 ou 35? Deve ser de 35 litros se forem altos, como eu, e a roupa for, portanto, maior, e se preferirem levar, como veremos mais tarde, um conjunto de roupa extra ou para levarem mais conjuntos. No resto do ano, a mochila de 40 litros é adequada. O suficiente para colocar roupas mais quentes e um saco-cama maior. O que me parece essencial na minha mochila? Duas coisas: que tenha um bom encosto ergonómico e, por outro lado, que distribua o peso entre os ombros e a cintura. Mas todas as mochilas são assim. Na verdade, já vi de tudo nós peregrinos. Há mochilas que não são assim, por isso o mínimo são estas duas coisas. Também me parece essencial que, se acharem este vídeo útil, deem um gosto, para chegar a mais peregrinos e valorizar este trabalho. Vou mostrar-vos a minha mochila. Ninguém me paga para isso e ninguém me deu para eu a levar. É importante referir que é de 40 litros porque preciso de transportar mais material para os vídeos que fazemos. Mas comprei-a devido a 3 acessórios que quero mostrar-vos. Antes de mais, existe uma rede no encosto que ajuda a ventilar as costas e que vai ser muito útil. A minha mochila não tem. Insisto, não é essencial, embora agora não passe sem ela. A segunda coisa são as bolsas exteriores fechadas. Normalmente, existe no topo, que serve para manter à mão os objetos necessários ao longo do percurso. Mas eu, por exemplo, e verão mais tarde, para a chuva levo uma capa. Quando acaba de chover e fica molhada, é melhor pô-la numa bolsa acessível, mas sem mais nada. E esta mochila é fantástica para isso, porque tem um grande compartimento onde se pode colocar a capa. Guarda-se aqui e não molha o resto da mochila. Esta mochila tem ainda uma terceira bolsa exterior fechada e uma bolsa aberta no exterior, o que é ótimo. Por último, o fecho lateral. Uma invenção, uma verdadeira invenção que devia ser premiada. É possível aceder a qualquer parte da mochila sem ter de remexer em tudo como fizemos durante toda a nossa vida. São estas as coisas que peço à minha mochila. Eu já tenho mochila. Vejamos, se já tiverem uma mochila ou se tiverem uma emprestada para fazer o caminho de Santiago, não compre outra, desde que seja relativamente moderna e tenha a capacidade certa. Seja ergonómica e distribua o peso entre os ombros e a cintura. Ótimo. E pensem também que a vão utilizar depois do caminho de Santiago. Quero uma mochila cor-de-rosa. A cor e as marcas são da escolha de cada um, há imensas possibilidades. E há também uma grande variedade de preços, dependendo se são leves, se são impermeáveis, se são fabricadas de forma ecológica. São fatores que devem ser avaliados. Faremos um vídeo mais aprofundado sobre mochilas na devida altura. Uma vez ouvi dizer que, para fazer a mochila, o peregrino tem de fazer 3 montes. Uma com o que é necessário, outro com o que pode querer levar, e um terceiro com o que é só por precaução.
Depois, peguem nos 2 últimos montes, afastem-nos e guardem apenas o primeiro. Só. A partir daí, o peso da mochila crescerá de acordo com o peso dos nossos medos e, na verdade, com o que considerarmos essencial para a viagem. Não vão acreditar, mas o caminho de Santiago não está no meio do deserto. Há supermercados, farmácias, lojas. Se esquecerem alguma coisa, podem comprá-la no caminho e, se trouxerem mais coisas do que levaram, podem enviá-las para casa pelo correio. Passemos primeiro aos conjuntos de roupa. Vão precisar de um conjunto para a etapa e outro para descansar à tarde. Mas isso obriga-nos a lavar todos os dias e, na verdade, há tardes em que nos apetece fazer outras coisas. Eu levo 3 conjuntos e lavo em metade dos dias. As t-shirts podem ser as que quiserem, mas se não tiverem, aconselho a comprar uma t-shirt específica para caminhar, sem algodão, que é mais respirável, seca mais depressa, pesa menos e exala menos odores. Para a roupa interior, bastam 3 conjuntos, o que for mais confortável para cada um no dia a dia. As calças devem ser sintéticas, dado que secam facilmente e que são destacáveis, para poderem ser usadas nas horas frias e nas horas de maior calor. E se forem em julho ou agosto, é realmente suficiente levar 2 calções ou simplesmente as calças destacáveis, sem a parte destacável. E o mais importante de toda a roupa, as meias. As meias. As meias evitam bolhas e irritações, por isso não economizem 5 € na sua compra. Tragam 3 pares que sejam específicos para caminhar e, se possível, sem costuras e respiráveis para manter o pé o mais seco possível. Para dormir, tragam algo confortável e leve. Mas confesso que utilizo uma das calças destacáveis e uma das t-shirts, o que permite poupar peso. Se vierem fazer o caminho entre maio e setembro, podem trazer uma camisola com capuz para se aquecerem e isso é mais do que suficiente. Se vierem no resto do ano, tal como as cebolas, vão tirando as camadas. De manhã, vão retirando as camadas de roupa que têm, à tarde, voltam a colocá-las. Normalmente, visto uma t-shirt térmica e um corta-vento que pode ser acompanhado por um casaco de manhã cedo ou ao fim da tarde, conforme o dia. E se já for inverno ou estiver muito frio, podem usar um casaco polar, luvas e um gorro. A camisola térmica é a única coisa que devem levar 2 peças. O caminho é muito bonito, mas também chove, pelo que é preciso evitar molhar-se e a mochila. Já experimentei de tudo, até guarda-chuvas, e o que funciona melhor para mim é uma capa de chuva. São fáceis de vestir e de tirar para guardar na mochila. Não esqueçam um elemento fundamental: o chapéu. Toda a gente, com mais ou menos cabelo, precisa de proteção. Estamos em Espanha. É essencial, da primavera até ao outono. Podem escolher este tipo, escolher outro tipo ou o tipo que queiram. Relativamente às sapatilhas, isso requer um vídeo completo. Vou fazê-lo em breve e poderão vê-lo no nosso canal, mas basicamente são precisos 2 pares de calçado. Um para caminhar, com proteção à frente e atrás, bom amortecimento e, a menos que tenham a certeza de que não vai chover durante a peregrinação, uma membrana que impeça a entrada de umidade, tipo Gore-Tex. E um segundo calçado que pode ser chinelos ou sandálias e que se podem usar tanto para o duche como estas que são todas de plástico, como para caminhar um pouco à tarde. Mas se forem mais do tipo de fazerem visitas à tarde na comunidade onde estiverem, eu normalmente uso outro calçado. Muito leve, que não precisa de ser à prova de água, apenas leve e confortável para os pés. Ainda nos faltam mais coisas. Se não dormirem em pensões ou hotéis, devem levar um saco-cama. São definidos pela temperatura de conforto. Se, por exemplo, o saco indicar uma temperatura de conforto de 10 graus, essa é a temperatura ambiente a que podem manter-se quentes no interior. Naturalmente, se a temperatura de conforto for mais baixa, o saco pesará mais. Este aqui é o que estou a usar, que é bastante antigo, mas funciona para mim. Atualmente, existem modelos muito mais leves, pelo que recomendo uma temperatura de conforto de 15 graus para o verão e de 10 graus para o resto do ano. Agora, existem uns lençóis fantásticos, tenho um aqui,
que podem ver que é muito mais leve e muito mais pequeno. Se vão fazer o caminho sozinhos no verão e souberem que vai estar calor, estes lençóis são mais do que suficientes. Para a higiene pessoal, indico uma toalha de microfibra, daquelas que absorvem muito e pesam pouco. Depois sabonete, que pode usar para o corpo e para a cabeça, desodorizante, escova de dentes e pasta de dentes. Se a peregrinação for longa, poderão precisar de um corta-unhas, de uma pinça e de uma bolsa para transportar todos os artigos de higiene pessoal. E a partir daqui, tudo o que considerarem essencial. Vejamos agora 3 coisas que são fundamentais para fazer o caminho. Em primeiro lugar, o protetor solar. Recordem que estamos em Espanha. E um conselho. Vamos caminhar quase sempre na mesma direção. Temos de ir para o oeste, diz o meu pêndulo. Não se esqueçam de aplicar creme na nuca e na parte de trás das pernas. O segundo elemento, a vaselina, é básico para aplicar de manhã, antes de calçar as meias, para evitar bolhas e assaduras. E, o terceiro elemento, um pacote de lenços de papel dá sempre jeito, especialmente se as casas de banho não tiverem papel higiênico ou se tivermos necessidade no meio da estrada. Um dia, temos de fazer um vídeo específico sobre estas coisas. Continuamos com o que temos aqui. Para estojos de primeiros socorros, lembrem-se que existem farmácias. Eu levo 2 coisas. Os emplastros, que são imprescindíveis para qualquer momento. E depois, é este tipo de produtos que são úteis para quando nos surge uma assadura, ou o início de uma bolha no meio do caminho, pudermos parar imediatamente, aplicamos os emplastros e não deixamos agravar. E aqui estão mais algumas coisas que são necessárias. Documento de identificação ou passaporte, conforme o caso, cartão de saúde, carregador USB. Quanto ao dinheiro, é necessário ter um cartão para o levantar no dia a dia, mas é verdade que há albergues ou pequenas lojas que não aceitam cartões. O valor de 50 € é uma quantia adequada para levar em dinheiro. A credencial do peregrino. Um saco para transportar estas coisas para que não se molhem. Molas são essenciais, porque por vezes nos albergues desaparecem e é preciso pendurar a roupa para secar. E nas máquinas de lavar roupa dos albergues também se podem usar estas pequenas peças, em que se põe uma meia de um lado, põe-se uma meia do outro lado e não se perdem na máquina de lavar. É mágico. E por último, muito importante para as noites passadas em quartos partilhados em albergues, os tampões para os ouvidos são essenciais para os isolarem do ruído gerado. Relativamente ao telemóvel, há alguns anos recomendava que não trouxessem. Nerd. Mas a verdade é que agora é essencial para estarmos localizados, e também porque serve de guia se descarregar a melhor aplicação que existe, que é a aplicação Buen Caminho de Santiago. Mas tentem utilizar as redes sociais o menos possível. Viemos para estarmos desligados. No caminho. 2 coisas que me perguntam sempre. É preciso um tapete? Exceto se viajarem em grandes grupos que dormem em centros desportivos. Não é preciso. E depois, como transportar a água? Podem usar um cantil, que mantém a água a uma determinada temperatura, mas, na verdade, as garrafas de plástico normais, que podemos ir enchendo nas fontes, são mais do que suficientes. Lembrem-se que estão a fazer uma peregrinação. Na nossa aplicação encontram o Guia do Peregrino com 35 meditações que os ajudarão no caminho. Também podem trazer um objeto religioso, por exemplo, eu costumo ter um terço de dedo, ou qualquer outra coisa que os ajudem a rezar. Bem, é tudo, já acabamos. Só precisamos de ver onde vamos levar isto tudo. É preciso levar pequenos sacos de pano para não fazer barulho nos albergues, e que servem para compartimentar todo o material dentro da mochila. Também estes sacos, que não ocupam nada e que podem ser utilizados para colocar tudo o que é necessário ou para ir à loja ou ao supermercado. Espero que este vídeo tenha sido útil. Uma pequena ajuda, o que me parece o melhor para o caminho e o que eu aprender com os vossos comentários e que acho interessante. Incluirei num link de produtos na descrição do vídeo. E se acharem que me esqueci de alguma coisa ou tiverem algumas sugestões, partilhem-nas nos comentários para podermos aprender uns com os outros. E partilhem também este vídeo. Buen camino.